E fiquem à vontade aí, quem quiser fazer uma pergunta, para levantar a mão. Beleza. Oi. Bom, eu pergunto o seguinte, como que fica seu coração quando você sai desse lugar? Como que você consegue voltar depois disso? Foram duas emoções, na verdade, né? Porque eu viajei em 2013 e quando eu fui em 2013 eu nunca imaginei, né, que eu ia escrever um livro, que eu ia fazer um documentário, que eu ia voltar para esses lugares. Então foi muito, quando eu fui em 2013, foi muito naquele espírito de viajante, né? Eu vou viver isso aqui nesse momento e eu talvez nunca mais vai ver essas pessoas. E foi muito engraçado porque no livro eu comento, né? No livro tem essa frase que eu prometo para a Mama Lili que um dia eu voltaria. Mas assim, sabe aquela promessa que você faz, mas com o coração de viajante, né? Que a gente nunca sabe para onde a estrada vai levar a gente de volta. Enfim, eu não imaginava de verdade, tanto que eu só fui escrever o livro 2 anos depois, que eu acho que o livro teve esse processo de amadurecimento dentro de mim, de tudo que eu tinha vivido. Eu precisei viver outras coisas para aí sim colocar o livro assim no mundo. E eu lancei o livro em julho de 2016. E eu voltei com o Lucas em agosto de 2016. A gente passou 40 dias viajando. E retornar foi, assim, uma grande emoção. Primeiro que nem naquela cena onde eu ligo para a Mama Lili, meu coração estava disparado, né? Eu falei, pronto, vou ligar para a Mama Lili vai falar, Lucy! Que Lucy? Tipo, não sei, não lembro, até mesmo, né, com tantos turistas que ela recebe. Então, todos os dias ali era uma grande emoção, porque retornar nesses lugares e saber que essas pessoas, mesmo depois de tanto tempo, ainda estavam conectadas comigo de alguma maneira, isso foi super emocionante, assim. E aí, deixar isso lá, eu acho que eu já me acostumei, sabe? Eu acho que o meu coração é muito de nômade, viajante, eu já entendo isso, que as pessoas sempre vão ficar e novas vão vir, mas foi muito especial, porque eu sabia que dessa vez eu estava trazendo elas junto comigo. Então parece que foi mais fácil, sabe? Que eu não ia precisar ficar na mesa do bar tentando explicar tudo que eu tinha vivido para os meus amigos e contando, porque eu ia poder estar aqui e mostrar isso e fazer com que mais pessoas sentissem, sabe, o sorriso da mama, todas essas coisas que foram tão especiais, assim. Então hoje eu sinto que eu carrego um pedacinho deles junto comigo, assim, mas nem sempre é fácil, né? No dia da despedida, por exemplo, da mama, que eu levei ela para a cidade, ela chegou para mim assim na hora de ir embora e ela olhou para mim e falou, você é como uma mãe e uma filha para mim, tipo 2 sentimentos, sabe? E aí eu fiquei totalmente emocionada, assim. Então é a emoção de você encontrar a pessoa, mas é como eu digo, né, a gente, em vez de ficar triste pela despedida, é ficar grato pelo encontro. Então acho que esse que é o meu grande sentimento ao final. Obrigada. Obrigada a você. Boa noite, Letícia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Parabéns. Eu acho que a palavra da noite é gratidão por esse trabalho seu aí e por ter compartilhado isso tudo. Eu queria saber de você, de onde veio a fagulha inicial para esse documentário? Como foi que você encontrou o Lucas, ou foi ele que te encontrou? Ele já te conhecia, tinha lido o livro, e como é que rolou essa parceria de vocês? Porque vocês passaram 40 dias escrevendo junto, imagino que, né, passaram uns perrengues ali, coisas do tipo. Então, se você puder compartilhar um pouco como foi a sua experiência. Muitos perrengues, né? O Lucas, se ele estivesse aqui, ele ia falar, vocês não sabem a dificuldade que é andar atrás dessa menina por 40 dias. Quando eu voltei da viagem, até o meu namorado falou pra ele, pô, parabéns, hein, Lucas, tu passou 40 dias firme e forte atrás dela. E essa história do Lucas é muito engraçada, porque eu nunca, como eu falei, nunca imaginei que eu ia escrever um livro, que eu ia fazer um documentário. E aí, enquanto eu estava escrevendo o livro, eu comecei a ter essa sensação, assim, sabe, de ver essas imagens, de criar alguma coisa em filme, em vídeo, mas eu também não sabia o que era. E aí, no meio desse processo, alguns amigos meus começaram a me marcar num vídeo do Lucas na internet. E aí eu vi esse vídeo, e quando eu vi o vídeo, eu fiquei fascinada pela sensibilidade dele, sabe? Porque eu via muitos
vídeos de viagem, mas era uma outra pegada, não com essa sensibilidade, sabe? Do Lucas, de realmente, parece que ele mostra a alma da pessoa, assim. E aquilo me sensibilizou muito. Eu falei, nossa, se eu fosse fazer alguma coisa, eu gostaria de fazer algo assim. E aí eu resolvi mandar uma mensagem para ele e a gente marcou um Skype. E aí eu contei para ele, né, o projeto, toda a ideia, que eu não sabia exatamente o que era, mas eu estava lançando um livro e que a gente poderia fazer alguma coisa juntos. E aí eu estava indo para o Brasil para lançar o livro, a gente se encontrou, tomou 1 ou 2 garrafas de vinho juntos, e aí a criatividade fluiu, a gente trocou uma ideia, e foi ele que veio com essa ideia, assim, ele falou, porque a princípio eu estava até pensando em fazer um novo projeto, e aí ele teve esse insight, ele falou, Lê, a gente tem que retornar em todos esses lugares e mostrar essas pessoas do livro, para, né, que os leitores conheçam as pessoas e fazer essa conexão. E foi aí que eu falei, pô, é exatamente isso, a gente tem que voltar. E aí que a gente falou, não, agora a gente tem uma ideia, a gente vai organizar. E como tudo, né, tudo que foi feito do Do For Love até hoje foi feito de forma independente, o livro foi feito por um financiamento coletivo, e aí como a gente teve essa ideia um pouco antes do lançamento, eu comecei a vender as camisetas do projeto, que é o Plano é Não Ter Plano, hashtag Do For Love, e essas camisetas, durante o lançamento do livro, que como a meta também do financiamento passou, né, da meta inicial, a gente conseguiu fazer lançamentos em diversas cidades do Brasil. E aí eu vendi essas camisetas e com a grana dos livros e das camisetas a gente financiou a viagem para retornar e passar esses 40 dias viajando. Então foi uma parceria, assim, a segunda vez que eu vi o Lucas, eu encontrei ele no aeroporto. E foi muito doido, assim, né, porque para mim, principalmente, eu viajava muito sozinha até então, e aí de repente em 40 dias eu tinha alguém ali comigo. E fluiu, assim, né, no meio dos perrengues, com as suas dificuldades, né, com certeza, mas foi muito fluido, assim, tanto que eu não via o Lucas, por isso que eu acho que o filme ficou muito sincero, assim, também, porque eu acho que 1% das cenas ali foi alguma coisa que ele dirigiu, sabe, que ele falou, faz isso, eu não via ele, sabe, ele era muito invisível no meu dia a dia. E aí fluiu, e aconteceu, e nasceu o filme, acho que ele terminou de editar no ano passado. E é isso a história com o Lucas. Valeu. Oi, Letícia. Boa noite. Oi, boa noite. Quero agradecer a oportunidade novamente de conferir esse registro belíssimo, assistindo no canal Futuro. Legal. Tem 2 perguntas que é sobre o futuro. Você pretende fazer um dia Montaria novamente? E tem algum outro projeto que a gente pode aguardar que está nos seus planos de acontecer? Legal. Tem bastante gente que assistiu, né, no canal Futura, e até já dar essa informação, aproveitar a tua pergunta, porque depois eu entrei com uma distribuidora e a gente conseguiu colocar o filme no canal Futura, que foi muito legal, que atingiu mais pessoas, e tem bastante gente que viu na TV e veio hoje aqui de novo assistir. Agradeço a vocês que vieram conferir, porque eu acho que é uma experiência totalmente diferente, né, estar aqui no Cinesala com esse telão, essas pessoas todas aqui. E um dia eu voltaria ao retorno. É engraçado, porque eu estou planejando esse ano, eu queria muito, muito conseguir encaixar uma ida para o Vietnã, porque eu queria muito mostrar o filme para a Mama. Na verdade, as crianças da escola da Tailândia, elas já viram, eu consegui fazer uma versão em inglês do filme, eu narrei o filme todo novamente em inglês, e a gente fez uma versão em inglês e foi apresentado por uma voluntária que leu o livro e foi para lá voluntariar. Inclusive, gente, o projeto da Tailândia aceita voluntários, é um projeto praticamente gratuito e eles estão sempre procurando voluntários, então já fica aqui a dica para se alguém tiver interesse. E aí, no meio disso tudo, a galera da Tailândia já assistiu, o projeto do Camboja não existe mais, e eu fiquei com muito desejo de ir mostrar para a Mama, né? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, eu vou ter que filmar sozinha, nem que seja, né? Mostrar esse retorno, né, de novo. E mostrar a reação da Mama, né, se vendo, isso vai ser lindo, assim, mas vai ser alguma coisa que vai estar lá no Instagram, provavelmente não vai virar nada muito de filme, assim, não, mas novos projetos, com certeza, assim, na verdade, no ano passado eu já passei 6 meses viajando, eu fui com meu namorado, a gente passou um tempo morando com uma família hippie, num parque nacional na Austrália, que foi uma experiência incrível. E depois eu fui sozinha para a Índia, onde eu dei aula de inglês para monges tibetanos, com a intenção de
conhecer um pouco mais a história do Tibete, consegui, inclusive, conhecer um ex-prisioneiro político, consegui aprofundar bem, assim, e me envolver nesse assunto, que eu tinha muita curiosidade. E depois a gente fez algumas aventuras pela Indonésia, viveu algumas outras coisas que também foram bem interessantes. Só que o meu processo criativo, ele leva tempo, sabe? Que nem um livro, assim, foram 2 anos de amadurecimento, e quando eu sinto, é da noite pro dia, assim, o livro eu escrevi em 1 mês, então foi, sabe, coloquei no papel e ele aconteceu. Então eu vou respeitando, sabe? Eu não planejo muito, assim, né? Como todo mundo sabe. E eu deixo acontecer, mas eu tô com um novo projeto para esse ano. Agora eu volto para Nova York, e de Nova York eu vou passar 2 meses na Europa. Então essas exibições que eu fiz no Brasil, eu vou fazer por lá. E tá sendo, assim, um grande desafio, né? Porque vai ser na Europa. Eu nunca, praticamente, assim, viajei muito pouco pela Europa. E a gente vai fazer essas exibições em algumas cidades que tem bastante brasileiros, bastante seguidores que já pediram e que estão ajudando a gente também a organizar isso tudo. E vai ser uma grande experiência, assim, rodar a Europa, e daí vai ter algumas outras coisas, vai ter um pouco de Marrocos, eu quero ir para o Bangladesh, conhecer um pouco do trabalho do Yunus e me envolver um pouco mais com a Ásia, que é a minha grande paixão. Mas eu vou indo, assim, e aí na hora certa eu vou ver o que vai ser projeto, livro, o que mais que pode vir. Mas por enquanto eu só estou vivendo mesmo, não estou planejando muito. Obrigada por dividir essa viagem com a gente. Eu fiz a mesma viagem no ano passado e estar aqui hoje foi bem importante, né? Que eu estou no mesmo processo de querer fazer livro e tudo. E eu queria te perguntar exatamente sobre o processo de criação do livro, né? Assim, se durante a viagem você tinha diário, você estava escrevendo diário, ou como você fala agora, né? Você acabou respondendo a pergunta, que você fez o livro inteiro de uma vez em 1 mês, né? Agora acho que 2, 6, 3 anos depois da viagem. Mas eu queria te perguntar se durante a viagem tu tinha essa ideia. Porque quando eu saí do Brasil, em janeiro de 2017, eu saí com essa ideia. Tipo, eu quero escrever alguma coisa dessa aqui. E tô há 6 meses, voltei tem 6 meses, então eu tô maturando isso aqui dentro ainda. E aí queria saber o teu processo produtivo, como que foi na viagem. E a segunda pergunta é, se durante a tua viagem, se tu dividiu pelo Instagram tudo isso, ou se começou a dividir no Instagram depois que tudo aconteceu? Depois dos 6 meses. É que eu viajei em 2013, né? Então, na época, nem Instagram... Eu não sei se o Instagram existia, mas eu não existia no Instagram. Não, mas eu tinha uma página no Facebook, que foi como tudo começou, assim. E aí, quando eu lancei a campanha de financiamento coletivo, eu tinha 1.000 seguidores na minha página do Facebook. E aí que entra aquela questão de números, né? O que são números? Porque, na verdade, aquelas 1.000 pessoas, elas tinham acompanhado a minha viagem. Então, o engajamento que elas tinham... Na verdade, elas são as grandes responsáveis por eu ter escrito um livro. Porque eu passei esses 6 meses viajando e eu não imaginava em escrever o livro. Então, eu não tinha nenhuma anotação, eu não tinha nada. Eu tinha alguns textos que eu fazia e que eu postava nessa página no Face. E pelas pessoas que me seguiam, elas começaram a me pedir: Letícia, escreve um livro, conta essa história pra gente. A gente quer saber isso na íntegra, né? Porque eu fui furtada no primeiro dia, 2 meses depois fui furtada de novo, a construção da casa no Camboja, enfim, eram muitas coisas acontecendo. E foram elas que me motivaram, que plantaram essa sementinha, assim. Inclusive, eu acho que tem alguns seguidores aqui que me acompanhavam daquela época, de 2013, e que eram amigos de amigos, eram muito próximos ainda, assim, eram 1.000 pessoas, né? E aí foram eles que me deram essa ideia e que me fizeram realmente, sabe, ter esse desejo de colocar isso para o mundo. E ainda assim eu não estava preparada, porque eu me questionava, sabe, quem escreve um livro, né? Eu estava falando isso com a Flá, né, outro dia, tipo, Paulo Coelho escreve livro, né? Tipo, eu não. Então foi muito um processo de amadurecimento, porque daí eu acabei indo para Nova York, que foi uma cidade que eu nunca quis morar na minha vida, e eu acabei parando lá, e eu tinha uma briga interna muito grande, né, porque eu tinha vivido tudo aquilo na Ásia, da simplicidade, né, do que eu acreditava, enfim, disso tudo, e aí de repente eu me vi em Nova York, que era o oposto de tudo que eu poderia ter vivido na Ásia, assim. Então eu odiei Nova York por muito tempo também, até eu perceber que aquilo era necessário para o meu crescimento, e que esse equilíbrio, sabe, de você... Nem tudo é Ásia e nem tudo é Nova York. Às vezes a gente vai viver Nova York, às vezes a gente vai viver a Ásia. E me encontrar nisso tudo, encontrar o meu equilíbrio e amadurecer. Então, assim, foi um período muito necessário estar lá
E demorou 2 anos, enfim, esse processo todo de amadurecer até o ponto que eu explodi, assim, que eu falei, não, deu disso daqui, agora eu preciso viver o que eu acredito. E aí, nesse ponto, eu já escrevia um pouco, mas era muito pouco, assim, quando eu sentei mesmo, coloquei 6 semanas, eu coloquei o livro no papel e aí fluiu, assim, muito, muito natural. Mas foi mais ou menos esse o processo de criação. Obrigada a você. Oi, Letícia, boa noite. Boa noite. Eu tenho 2 perguntas. Uma é com relação a como tu se sentiu com relação à segurança, já que tu foi furtada, assim, como tu tinha algum medo antes de ir com relação à segurança dos países? E a segunda pergunta é sobre como é que é dar aula lá. Como é que acontece o planejamento? Tu já tinha alguma experiência anterior? Eles fornecem algum material? É tudo improvisado? E como é que se comunicar com as crianças que não falam o inglês, né, ainda? É muita pergunta que está no livro. Vou ficar dando spoiler aqui. Mas para resumir, assim, a segurança, por serem países budistas, eles são mais seguros, assim. Então eu tinha certeza de que ninguém ia chegar com uma arma na minha cabeça e me render e fazer algum mal contra mim, assim, fisicamente, né, falando. Então isso já me deixava mais tranquila. E então, assim, no fundo levaram as minhas coisas, mas eu sabia que, sabe, que comigo nada aconteceria. Então isso me dava uma certa segurança a mais, assim. Mas é claro que no livro eu falo muito da segunda vez que eu fui furtada, como isso mexeu comigo emocionalmente e tudo mais. Mas em relação às crianças, à língua, isso tudo é um processo onde eu aprendi que nós somos seres humanos. E eu acho que você não ter a língua em comum, isso acaba fazendo com que a gente se aproxime como seres humanos, sabe? Pelo sorriso, para ensinar, vou desenhar, vamos andar pelo vilarejo, ver os animais. É muito mais uma relação humana mesmo, sabe? Do que realmente de professor e aluno, eu vou te ensinar. Você nem consegue, na verdade, medir muito isso, sabe? É muito mais estar ali, estar presente e viver aquilo ali. Boa noite. Boa noite. A primeira, você sempre teve um sonho, você sempre sonhou em fazer o que você fez, e você fala um pouquinho das desculpas que a gente dá, né, pra seguir, às vezes você nem tem muito claro que é um sonho, mas de apostar e falar, eu vou fazer. Como foi esse processo de lidar com as coisas que você colocou na frente do sonho, sabe? Dos medos e das inseguranças. Como foi esse passo para você falar, é isso que eu vou fazer e vamos ver o que vai acontecer, e não ter um plano, sabe? Eu acho que o mais importante é a gente entender que esse passo, ele não acontece dentro da nossa cabeça. Porque se a gente ficar dentro da nossa cabeça pensando e falando, não, porque se eu fizer isso agora, vai dar errado agora, eu vou esperar o momento perfeito. Não, vou esperar agora. A gente vive muita coisa dentro da nossa cabeça. E a gente vive muita coisa por meio da história dos outros. A gente lê livros, a gente vê palestras. Agora mesmo a gente está num momento de autoconhecimento que todo mundo lê tudo, todo mundo tem acesso a tudo. E aí você lê tanto, você vê tanta gente falando tanta coisa interessante que chega um ponto que a gente acha que a gente viveu aquilo, que a gente sabe aquilo de verdade. Só que a gente não sabe, porque na teoria a gente não aprende. A gente pode ter um insight, um aprendizado, isso pode ser ferramentas, né, que a gente usa. Mas não é o nosso conhecimento, não é a nossa caminhada, não é a nossa história. Então acho que é legal a gente perceber, sabe? Peraí, eu não sei, eu tô com medo, mas deixa eu dar esse passo. Vamos ver aonde isso vai me levar. Deixa eu aprender com os meus erros, com a minha história, com aonde eu tenho que chegar em algum momento. Sabe? Esse confiar mesmo de que vai dar errado, mas vai dar certo, de que, sabe? Que nem eu falo, nessa segunda vez que eu fui furtada, eu estive muito próxima de desistir. E se eu tivesse desistido? Porque eu teria todas as razões do mundo. Qualquer pessoa que eu explicasse, falasse, olha só o que aconteceu comigo. Qualquer um teria dito, Letícia, tá tranquilo, volta. Tipo, já deu errado o suficiente, desiste. Tá tudo bem. Eu tinha essa desculpa, né? E ainda bem que eu tirei força de algum lugar para falar, não, eu vou continuar. E se eu não tivesse continuado,
né? Naquele momento, se eu tivesse desistido, eu teria voltado, eu não estaria aqui hoje, eu nunca teria escrito um livro, porque eu não teria a minha história para contar, com tudo que deu errado, com tudo que eu aprendi. Então, acho que é isso, sabe? É ir com medo mesmo. A gente fala também muito do medo, né? Ai, não pode ter medo, não pode ter medo. Aí quando você sente medo, você fica assim, nossa, eu sou um bundão, né? Porque eu sinto medo. Todo mundo sente medo. Então, vamos tornar esse medo algo que quando eu sinto medo, eu entendo que esse medo está me levando fora da minha zona de conforto, que o meu medo está me dando um clique, falando assim, olha que interessante, isso é novo. Então, vamos olhar, vamos ver, vamos pisar ali, vamos um pouquinho além. E a zona de conforto de cada um é muito diferente também, né? Tem gente que olha pra mim e fala, nossa, mas você é maluca, eu nunca faria o que você fez. Mas não é pra ninguém fazer o que eu fiz, é pra cada um fazer a sua história. Às vezes a tua zona de conforto é pegar um ônibus e ir numa cidade aqui dentro do estado mesmo, ou é dentro da sua casa, dentro das suas relações familiares. Então, cada um vai ter a sua zona de conforto, os seus medos, e é de pouquinho em pouquinho, passo a passo, e criando a sua própria história, mas na prática, sabe? Se desapegar um pouco dessas teorias e realmente viver. Eu acho que é isso, assim. Você tinha uma outra pergunta? Vocês me confundem com duas perguntas ao mesmo tempo. Não. Eu era uma perdida. Eu era garçonete, viajava o mundo todo perdida, trabalhava com evento de garçonete, com isso, com aquilo. Eu não sabia onde eu queria chegar. E passei uns bons anos da minha vida, 6, 8 anos, sei lá, até eu resolver viajar e fazer isso tudo. E tudo isso faz parte da minha história, sabe? Quando você olha pra trás e fala, nossa, ainda bem que eu morei na Nova Zelândia, ainda bem que eu fui pra Austrália quando eu não tinha a menor ideia do que eu tinha que fazer, ainda bem que eu fui pro Peru naquele 1 mês que eu podia morar com uma família lá, ainda bem, sabe? Ainda bem, porque hoje me dá essa bagagem, quando a pessoa vem conversar comigo, sabe? Eu falo, nossa, eu já senti isso. E aí eu me conecto, eu crio empatia. Então, toda a jornada, sabe, não mudaria uma vírgula, porque é isso. Mas eu não sonhava, não imaginava nada disso. Teacher. Não me chama de teacher Lê, que eu me emociono. Para mim é um privilégio estar aqui, te conhecer cada dia um pouco mais. Eu sou um dos 1000 seguidores lá da sua página no Facebook. É verdade. Eu me emocionei quando eu te convidei para escrever um artigo para o meu blog, você aceitou. Eu li aquilo, eu quis conhecer mais a sua história. Eu me emocionei quando eu vi o vídeo do financiamento coletivo e comprei a promessa do livro. Eu me emocionei quando eu li o livro a primeira vez, quando eu li a segunda vez, quando você me mandou o trailer do filme, quando eu assisti o filme na TV e hoje eu me emocionei de novo. Eu imagino você que assistiu o filme dezenas de vezes, como é se emocionar com a sua própria história todas as vezes. Ah, Gui, poxa. Bom, é muito louco, né, pensar que você foi uma das pessoas, assim, que despertou esse meu lado escritora, né, que você me pediu, né, escreve um artigo aqui. O Gui, ele tem o blog do Quero Viajar Mais, não tô falando besteira, né, porque eu vi falando besteira, confiro, tá, eu confundo, do Quero Viajar Mais, que é incrível, e na época foi, nossa, uma experiência linda você ter me chamado para escrever. E ver essas pessoas, sabe, que me acompanham desde o comecinho e que estão junto. Tem tantas pessoas aqui. Essa área aqui, gente, não é área VIP, de tipo VIP, é a área VIP das pessoas que estão comigo ou há muito tempo. Tem gente que está aqui que já viu o filme 300 vezes e que está aqui de novo, que são amigos meus, a Anne Filmes, que está aqui, o Vito e a Anne filmando de novo e criando conteúdo. Eu durmo na casa deles. São as pessoas que fazem parte da história, sabe? O André, levanta, André, uma salva de palmas para o André. O André é o cara do filme, ele está aqui hoje. Enfim, existem inúmeras pessoas aqui que fazem parte dessa trajetória, ou pessoas, né, como a Ana, a Flá, todo mundo que está aqui hoje, que estão fazendo parte de uma nova fase, que me ajudam a multiplicar, porque o Do For Love é isso, ele é orgânico, né, desde lá do comecinho, quando, né, tudo começou, ele continua sendo orgânico. Então, isso me emociona, assim, todas as vezes, Gui, todas as vezes de uma maneira diferente. É sentir, sabe, a energia das pessoas, de estar aqui, de novas pessoas, de pessoas. É sempre emocionante, de uma maneira diferente ou de outra, sempre me emociona. Eu acho que eu já vi esse filme 100 vezes e eu vou ver 500 e eu vou sempre me emocionar de uma maneira diferente. E obrigada, Gui, por você estar aqui hoje. Boa noite, Lê. Boa noite. Eu queria te agradecer
que a sua história, ela me acompanhou no meu voluntariado no Quênia e fez tudo ser muito mais intenso para mim. Fez eu me entregar. Intenso é bom. Com certeza. E eu queria tirar uma dúvida com você sobre o trabalho voluntário mesmo, porque no caso eu fui com a VV e você foi sozinha, né? E eu queria saber como que foi essa descoberta dessas oportunidades, você, por exemplo, voluntariado na Tailândia, como que você descobriu esses lugares, essas escolas, foi por meio de alguém ou pela internet, como que nós podemos ter acesso a isso também para poder ir de forma mais autônoma? Sim, existem, inclusive a VV, né, eles são incríveis. A VV é uma agência que ela organiza esses trabalhos voluntários, eles dão todo o suporte e hoje algumas das semanas deles, inclusive, você ganhou o livro por meio deles, da tua viagem? Mas eles dão o livro para algumas das semanas de voluntariado, eles me apoiam, eles compram livro para dar para as pessoas que viajam junto, porque eles entendem que é uma maneira de preparar os seus voluntários para viajarem. Então, assim, é muito incrível. Mas, é claro, como uma agência, é para um perfil de público, né? E, no meu caso, eu fui sozinha e eu sempre recomendo o Workaway e a Worldpackers. A Worldpackers, inclusive, é brasileira, são de brasileiros, os meninos aqui de São Paulo, eles são incríveis, eu estou sempre junto com eles, assim, eles realmente acreditam no que eles fazem, e eu recomendo principalmente eles para a primeira viagem, assim, porque eles dão um suporte um pouco maior. O Workaway, ele já está há mais tempo no mercado, ele tem até talvez mais opções, só que é bem independente, né? Você vai lá, contacta a pessoa por sua própria conta e risco. E na época eu achei o Jason, que é do projeto da Tailândia, pelo Google mesmo. Ele tem um site que é Free Volunteer Thailand, então pelo nome acabei caindo no site dele. E foi o meu grande start, assim, eu falei, não, agora que eu tenho esse projeto, eu vou começar por lá e depois eu vejo, né, o que eu faço. E eu acho que o do Camboja, do RAD, foi pelo site, algum desses sites também, eu achei por meio de lá. E eu acho que o do Vietnã também. Eu acabei usando os sites, ou alguma pessoa me indicou. Mas esses dois, assim, são boas fontes. E a VV também, para quem prefere ir por meio de uma agência. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. Você disse que você não tem muitos planos. Mas qual foi o exato momento que você decidiu fazer a viagem? O que você estava passando? Ó, a pergunta que está no livro de novo. Foi um processo, né? Como tudo na vida, nunca é uma coisa, né? Um acúmulo de coisas que vão acontecendo. E... não, assim, foram muitas coisas que aconteceram e eu estava num momento que eu resolvi decidir, assim, e fui mesmo. Eu acho que essa coisa de não existe momento perfeito, que eu acho que todo mundo espera que eu responda, não, eu vendi o meu carro, minha mãe e meu pai me ajudaram e aí o meu namorado aceitou, e não. Estava tudo muito confuso e eu sabia que aquele era o momento, que se eu não fosse naquele momento, eu ia adiar o meu sonho para um dia que talvez ele não existisse, sabe? Aquele dia que você deixa para amanhã e alguma outra coisa ia acontecer e ia me levar para outros caminhos, assim. E, enfim, foi muito do coração mesmo, foi muito um momento de optar aí e fui. No livro eu falo melhor, porque eu falo de todo o processo, sabe, do que estava acontecendo, eu falo da minha educação, da minha infância, dos meus pais, porque eu acho que tudo isso influencia, né, na nossa jornada, assim, tudo que eu passei. E quando eu fico falando que no meu livro tem, não é para obrigar vocês a comprarem o livro, não, tá na Jabá. É porque eu sou mais escritora do que assim, falando, eu não me sinto muito à vontade, às vezes. Na escrita eu acho que eu consigo me explicar melhor. Aqui. Oi, Letícia, Fabrício. Primeiro, parabéns pelo documentário, pelo livro. Eu conheci através da Anne. Anne! Na verdade, eu ia falar que ela tinha me dado o livro, mas hoje, a hora que eu estava vindo para cá com a minha colega que mora comigo, eu fui ver que o livro já estava autografado por você. Aí eu lembrei que acho que ela me emprestou, ela não me deu. E eu acabei passando para uma outra amiga também. Então, acho que a história também é não deixar o livro parado. Mas o teu livro me acompanhou durante minha última... Eu já faço voluntariado há algum tempo, me acompanhou na minha última viagem, que eu fiz voluntariado pelo Egito, também lidando com os problemas que o país ele vive do turismo, mas é um país extremamente pobre. E tanto eu trabalhando por conta dos projetos que eram mais projetos sociais, de impacto econômico,
mas o tempo que eu estava lá, e sempre quando eu falo de projeto voluntário e tudo mais, as pessoas ainda incidem em ficar perguntando qual que é o seu impacto trabalhando nesse voluntariado. E quando eles veem foto, por exemplo, você viajou para o Egito, ficou tirando fotos nas pirâmides, esse foi o seu voluntariado. E o que você pode estar fazendo que vai de fato mudar a vida das pessoas. E quando a gente começou a ler o seu livro, ele tem um pouco dessa pegada, e você acha que falou um pouco no livro, mas talvez não tenha tanto enfatizado nisso, que é o que eu gostaria de perguntar. Na verdade, tem mais um monte de outras perguntas, mas eu vou deixar uma coisa com vinhos, eu vou lá para casa da Ana e a gente resolve. Mas o que eu queria saber é assim, além desse impacto que o documentário, que o livro traz, e a sua fala é bem lúcido quanto ao impacto que isso traz para você, mas o que você acha e qual é o discurso da Letícia sobre o impacto que o voluntariado tem na vida dessas outras pessoas? O quanto que seja ensinar inglês, seja ir trabalhar em outro projeto social, seja construir casa, seja ir fazer recreação com crianças com câncer, o que você acha que o voluntariado na vida dessas pessoas pode criar de impacto, pelo menos na sua visão? Você fez, né, o trabalho voluntário. Eu acho que talvez você pode até confirmar se essa também é a sua sensação. A sensação que a gente tem é de que nunca é suficiente o que a gente faz. Porque a gente vai, sim, para ensinar, e é aquele clichê máximo, mas é verdade, a gente acaba aprendendo muito mais, né? Parece que a gente tira muito mais do que a gente deixa. E não dá para medir muito esse impacto, né? O quanto você ensinou, o quanto você realmente impactou de maneira positiva. E muitas vezes eu vejo que alguns voluntários se frustram, inclusive por causa disso, porque você não consegue medir o quanto você está ali por um mês, você está ali por um período. E algumas coisas que eu vi, assim, e que eu aproveitei até a oportunidade para falar do projeto do Jason, esse tipo de coisa, é a importância contínua de voluntários nesses projetos. Isso é muito importante, assim, né, para que a gente possa ter um fluxo de pessoas e que essas crianças, esses adultos não seja assim, agora tem, agora não tem mais, agora tem, agora não tem mais, para que de alguma maneira aquilo continue, né? Mas eu acho que quando eu falo assim para as pessoas do trabalho voluntário, uma das coisas mais importantes é a gente entender que talvez, algumas vezes, o trabalho voluntário acaba sendo uma desculpa, entre aspas, porque eu acho que o que fica de mais bonito e de mais tocante, de mais, sabe, que eu acho que realmente eles vão lembrar, é a nossa presença, é o nosso, sabe, o carinho, é o amor, que nem tem uma cena ali do documentário, sabe, que eles ficam assim nas minhas pintinhas do braço, eles nunca viram uma pele branca com pintinhas, e, sabe, eles verem que aquilo é real, é tocar no meu cabelo e fazer uma trança, porque é um cabelo loiro, e eu ouvi isso de alguns agricultores que eu dava aula na Tailândia. Eu tinha uma aula para agricultores, então eram pessoas adultas, assim, mais velhas, 40, 50 anos, e muitos deles iam para a aula, a sala enchia. E aí eu perguntei um dia, com a ajuda de um tradutor, eu perguntei o porquê que eles estavam ali. E muitos deles me responderam que... duas respostas que foram bem marcantes, assim, que aconteceram várias vezes, era de que eles queriam aprender, nem que fosse uma palavra, para eles ajudarem e incentivarem as crianças deles a aprenderem, porque eles sabiam que eles não iam aprender. Então aquilo me tocava, sabe? Eu falava, tá bom, eles não vão sair daqui aprendendo inglês, mas se eles aprenderem uma palavra, eles vão incentivar de alguma maneira essas crianças. Então aquilo me tocou muito, sabe? De ver que eu não conseguia medir aquilo, mas eu estava ali presente, de alguma maneira aquilo ia tocar alguém. E a outra era que eles queriam tirar uma foto comigo, por isso que eles estavam lá. E aí no final eles vinham e tiravam foto abraçado e abraçavam o meu pescoço e tipo, my friend, eles só falavam isso. Então eles não estavam ali para aprender, mas eles estavam ali para se conectar, porque eles achavam que uma pessoa branca, loira, era uma coisa da televisão. Eles achavam que era uma coisa muito inalcançável, inatingível. Então de alguma maneira a gente torna mais real esse mundo, a gente torna mais próximo. Então, enfim, existem inúmeras maneiras de tocar por meio do trabalho voluntário, seja o trabalho voluntário em si, ou seja, a gente estando presente. E o trabalho voluntário tem muitas também questões negativas, né? Muitos questionamentos. Ele não é... Bom, não sei, mas eu não consigo não agir pelo amor, né? Pelo que eu vi, pelo que eu senti lá. E eu acho que isso, no fundo, é o maior valor que a gente deixa lá, sabe?
E eu acho que o aceitar também que a gente não tem esse controle de tudo, que a gente não consegue medir tudo, que a gente não, né? E às vezes é simplesmente estar, ser e amar. Obrigado. Obrigada a você. Gente, a última pergunta, aquela pessoa que está lá atrás, desesperadamente chacoalhando a mão faz tempo. E a gente acaba. Oi, tudo bem? Oi. Eu vi essa mãozinha. Queria te parabenizar, muito legal o seu trabalho, ficou muito legal. E até pelo que você comentou agora, de ser e estar, uma curiosidade minha, assim, quando você comentou, você nunca tem um lugar fixo assim que você tá, né? Você nunca se planeja muito, você não sabe onde você vai estar, sei lá, no ano que vem. Como que você sente isso? Como que você vê isso, né? Porque no nosso mundo hoje, geralmente as coisas são muito planejadas, a gente pensa onde a gente vai estar. Como que é isso pra você de sempre estar num lugar novo? Como você lida assim com isso? Pra mim hoje isso é um alívio, porque por muito tempo eu lutei contra isso, sabe? Essa era a minha essência e sempre foi isso, eu sempre fui curiosa, eu sempre quis ver o mundo, só que por muito tempo eu neguei, por causa, sei lá, a sociedade, as coisas que me eram impostas, sabe, aquelas perguntas, eu falo muito isso no livro, isso é muito forte no livro, de como aquelas perguntas do dia a dia, sabe, onde você mora, da onde você é, o que você faz, qual a sua profissão, eu não tinha uma resposta, eu não queria também ter uma resposta para isso tudo, então foi muito difícil, assim, porque eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, mas eu passei com 10 anos eu já tinha morado em 10 casas diferentes, isso explica muita coisa. E aí eu passei a minha adolescência em Curitiba, eu fiz faculdade em Balneário Camboriú, logo que eu pude, assim, financeiramente, eu fui para fora para viver uma experiência, voltei, eu queria mais, mas eu era sempre podada por esses questionamentos, porque de onde você é? Eu até hoje, assim, eu não me sinto de lugar nenhum, na verdade eu sou de todos os lugares, eu sou do aqui, do agora, amanhã eu posso voltar em outro lugar, onde eu chego eu me sinto em casa, e eu não tenho um lugar para voltar, tanto quando eu venho para o Brasil, eu tenho que visitar o Brasil inteiro, assim, porque meus pais moram em Brasília, a família do meu namorado é do Rio, os meus amigos estão em São Paulo, eu vou para Curitiba, eu vou para Santa Catarina e fico rodando, inclusive aceito sempre sofás e camas extras na casa de todo mundo e foi muito doido aceitar de que essa era sim a minha natureza e de que eu queria viver isso. E aí as pessoas vêm e te podam de novo, porque elas começam a te perguntar, mas isso é para sempre? E como é que vai ser para você se aposentar? E como é que vai ser quando você quiser ter filhos? Isso não é para sempre, isso é a Letícia hoje, aqui e agora, que eu me defino como uma viajante apaixonada pelo desconhecido. Então eu vou sempre em busca do novo, do desconhecido. Eu posso fazer trabalho voluntário na Ásia e amanhã eu posso estar num resort 5 estrelas em Nova York, porque isso é diferente. Eu quero lá experimentar e ver como é que é isso, como é que se sente, né, estando lá. Então ser guiada, aceitar, ser guiada pela minha curiosidade e não ter um lugar fixo e ser guiada pelo meu coração foi um alívio imenso, assim, porque eu acho que foi quando eu aceitei ser eu mesma na minha essência, do que eu realmente sou, de coração. E as pessoas me acham louca, né? Porque eu vou preencher um negócio, seu endereço. Eu falo, não tem endereço não. Eu quero, tipo, como que você não tem endereço, sabe? E as pessoas querem saber onde você vai estar, o que você faz. E hoje pra mim é uma brincadeira, assim, porque eu aceitei isso. E eu não tenho casa, eu não tenho um quarto na casa dos meus pais, eu não tenho uma base, eu tenho o meu mochilão, que agora eu estou evoluindo, agora eu estou me desafiando e estou tentando passar os próximos 6 meses com uma mochila de 8 quilos, esse vai ser hardcore. E eu tenho uma mala um pouquinho maior que fica em Curitiba com o resto das minhas coisas, assim, tipo, quando eu estou viajando para o verão, eu deixo o inverno, eu fico trocando um pouco. E eu passei os últimos 6 meses em Nova York e agora eu vou passar esses 6 meses na estrada, com os planos muito abertos, mas eu também me planejo, né? Porque o plano é não ter plano, mas a gente sempre faz um planejamentozinho. E aí eu não sei, não faço a menor ideia. Por exemplo, eu não sei, amanhã eu tenho que ir para Curitiba, mas eu não comprei passagem, eu não sei se eu vou de tarde, ao meio-dia, meia-noite. A hora que eu sentir, eu vou pegar um ônibus e vou. E às vezes eu ando muito de ônibus, inclusive porque me dá essa flexibilidade de ir quando eu tô afim. Porque passagem de avião tá difícil, né? Tem que planejar ainda com antecedência. E aí eu vou me organizando nesse fluxo, assim, das coisas. E graças a Deus hoje eu tenho uma conexão. É como se o mundo fosse a minha casa, sabe? Essa sensação que eu tenho. E eu acho que o mundo é a casa de todo mundo aqui. O mundo, isso tudo nos foi dado com muitos recursos para a gente usufruir e para a gente viver os nossos sonhos e colocar os nossos projetos em prática por meio disso.
Então, é isso. Agora eu vou para a Europa, mas eu vou ficar na casa de seguidores, de amigos que eu conheci viajando, e vai indo. E é incrível que quando você acredita nisso, a vida te dá, sabe, tudo. As coisas vão acontecendo, e você vai acreditando cada vez mais, assim. Então, hoje eu sou muito grata por viver isso. E quem sabe daqui a 2 anos, 1 ano, eu vou estar com uma casinha bonitinha em algum país e tá tudo certo, porque isso vai ser o meu novo desconhecido. Então, não dá para definir, sabe? Eu acho que é a gente ir vivendo conforme a vida vai nos apresentando as novidades. Obrigada. A doida, né? Gente, é isso. A gente tem que encerrar. Obrigada por estarem aqui, por multiplicar. E é isso. Nos falamos lá fora agora.